O relato mais emocionante de crianças resgatadas do umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando e compartilhando para os seus amigos. Quando se fala no umbral, a maioria imagina um cenário sombrio, repleto de espíritos sofredores e ambientes pesados, como descrito em muitas obras da doutrina espírita. Mas o que raramente é mencionado são os habitantes menos óbvios desse lugar. Seres que vivem à espreita, alimentando-se das energias mais puras e, paradoxalmente, vulneráveis. Entre essas energias, a infantil é uma das mais poderosas. Ao contrário do que muitos pensam, nem todas as crianças desencarnadas são automaticamente envoltas por luz e conduzidas ao amparo espiritual. Algumas, devido ao peso de memórias inconscientes de vidas passadas ou ao impacto de desencarnes traumáticos, permanecem vulneráveis no umbral. Nesses casos, sua pureza se torna uma espécie de farol para entidades manipuladoras, que enxergam na inocência uma fonte valiosa de energia. Joãozinho, por exemplo, foi uma dessas crianças. Aos 8 anos, perdeu a vida em um acidente abrupto, carregando consigo sentimentos de medo e culpa que ele mesmo não compreendia. Ao despertar no umbral, estava cercado por sombras que sussurravam promessas de conforto, mas que, na verdade, apenas reforçavam seu estado de confusão e tristeza. Sem compreender onde estava, Joãozinho encontrou uma figura aparentemente amigável, um espírito que se apresentou como tio Carlos. Este, porém, não era o socorrista que parecia ser. Quem são os seres do umbral? Essas entidades que capturam crianças como Joãozinho não são apenas espíritos sofredores. Há no umbral uma hierarquia oculta que poucos conhecem, formada por seres que aprenderam a manipular a energia alheia para sustentar suas próprias existências. Alguns assumem formas agradáveis, apresentando-se como figuras familiares ou amigos. Outros se aproveitam do medo e do isolamento para criar um vínculo de dependência emocional. Essas entidades não apenas se alimentam da energia das crianças, mas também as utilizam como catalisadores para moldar regiões densas do umbral, reforçando ciclos de sofrimento. A pureza da energia infantil é como um combustível raro e precioso, usado para fortalecer barreiras que dificultam a entrada de socorristas ou para criar ilusões que mantêm as almas presas. Luana, uma menina de apenas 6 anos, encontrou-se em uma situação semelhante. Após adoecer e desencarnar, foi atraída por um grupo de amigos espirituais que a convidaram a brincar em uma espécie de parque ilusório. Por trás das risadas e da atmosfera aparentemente alegre, estava uma complexa rede energética criada para mascarar a verdadeira face do umbral. Luana mal percebia que, a cada momento passado nesse ambiente, sua energia era drenada, alimentando a existência dos manipuladores. O que poucos sabem é que o umbral não é apenas um lugar físico, mas também um reflexo das emoções humanas mais intensas. Os seres que ali habitam têm um conhecimento instintivo ou até deliberado sobre como moldar esse ambiente. Utilizam formas de pensamento, construções criadas pelas mentes das almas presas, para gerar ambientes que parecem reais, mas que são, na verdade, armadilhas. Essas formas são tão convincentes que muitos socorristas relatam dificuldade em distinguir o que é real do que é manipulado. Em alguns casos, as crianças acreditam estar seguras, vivendo com familiares desencarnados ou brincando em ambientes felizes, sem saber que estão sendo mantidas sob controle. Essa teia complexa, sustentada pela inocência e pela pureza, é um dos aspectos menos falados do umbral. Contudo, é também o que torna o resgate dessas crianças um dos atos mais desafiadores e emocionantes da espiritualidade. A vibração do umbral é como um oceano denso, que abafa a luz e embaça as percepções, dificultando até mesmo para os socorristas mais experientes. Quando se trata de resgatar crianças, a complexidade aumenta exponencialmente,
pois as ilusões construídas pelos manipuladores são profundamente enraizadas na inocência e no desejo natural das almas infantis de se sentirem protegidas. Joãozinho continuava vagando pelo umbral, cativado por tio Carlos e pela promessa de encontrar seus pais. Durante dias, ou talvez semanas, pois o tempo no umbral não segue as regras do plano material, sua energia era sugada enquanto ele vivia numa falsa sensação de segurança. Foi então que uma equipe de socorristas chegou até ele. Essas equipes são formadas por espíritos altamente treinados, muitos dos quais já passaram por experiências semelhantes no passado. Entre eles, estão entidades que desencarnaram ainda crianças, e após serem resgatadas, escolheram dedicar-se a ajudar outros pequenos. Com sua vibração pura e sua compreensão intuitiva das necessidades infantis, esses anjos do resgate são essenciais para as operações no umbral. Naquela noite, a equipe que buscava Joãozinho enfrentou um desafio singular. Ao se aproximarem do menino, perceberam que ele estava envolto em uma bolha energética criada pelas formas pensamento de tio Carlos. Para dissolver essa barreira, foi necessário um trabalho minucioso, que envolveu vibrações de amor e paciência, bem como cânticos espirituais que romperam as ilusões sem causar medo ao menino. Nem todo resgate ocorre sem resistência. Em muitos casos, os manipuladores lutam para manter seu domínio. Durante o resgate de Joãozinho, uma legião de entidades densas tentou impedir que os socorristas completassem sua missão. Esses espíritos não atacam diretamente, mas manipulam o ambiente, criando tempestades energéticas ou projetando formas de medo para desestabilizar os resgatadores. Foi necessário que o líder da equipe espiritual, um espírito de grande elevação, se dirigisse diretamente ao tio Carlos. Com uma vibração de autoridade e compaixão, ele não apenas dissolveu a forma pensamento, mas também ofereceu ajuda ao espírito manipulador. Essa abordagem, que mistura firmeza e amor, é um dos segredos do sucesso dos socorristas. Eles não apenas libertam as vítimas, mas também oferecem redenção aos opressores. Uma vez libertado, Joãozinho foi levado para uma zona de transição, onde recebeu cuidados de espíritos especializados em crianças. Essas almas iluminadas utilizam músicas, histórias e imagens reconfortantes para ajudar os pequenos a se reorientarem. Nesse processo, é comum que as crianças recordem traumas de suas vidas passadas ou do desencarne recente. Joãozinho, por exemplo, começou a falar sobre o acidente que o trouxe ao umbral e expressou culpa por ter desobedecido à mãe no dia de sua morte. Um espírito amoroso explicou que ele não estava ali para ser punido, mas para aprender e crescer, assegurando-lhe que sua mãe também estava sendo amparada em outra esfera. Enquanto Joãozinho era acolhido, os socorristas voltaram ao umbral, conscientes de que ainda havia muitas crianças presas nas teias de manipulação. Cada operação é uma batalha contra a densidade, mas também uma oportunidade de levar luz a um ambiente onde ela raramente penetra. Uma cena especialmente comovente ocorreu durante o resgate de um grupo de crianças que haviam sido mantidas em um orfanato ilusório. As almas acreditavam estar vivendo em um lugar seguro, mas, na realidade, estavam alimentando um núcleo energético que sustentava uma região inteira do umbral. Ao serem retiradas, a energia do local começou a se dissipar, e muitos dos espíritos manipuladores optaram por seguir os socorristas para iniciar sua própria jornada de redenção. O umbral é mais do que um lugar de sofrimento. É um palco onde energias e memórias se entrelaçam, criando cenários que refletem os estados mais profundos da alma. Para entender por que tantas crianças permanecem presas ali, é necessário explorar os mecanismos sutis que sustentam essa dimensão, revelando verdades raramente discutidas nos estudos espirituais. Crianças desencarnadas, pela pureza de sua essência e pela intensidade de suas emoções, têm um impacto único no umbral. Sua energia, leve e vibrante, contrasta com o peso emocional do ambiente. Isso as torna alvos para os manipuladores, mas também agentes involuntários na manutenção das estruturas desse plano. No caso de Luana, mencionada anteriormente,
A ilusão do parque infantil não era apenas um cenário para distraí-la. Era uma construção energética complexa, alimentada por sua alegria e inocência. Cada risada, cada momento de diversão no parque ilusório gerava uma onda de energia que os seres manipuladores utilizavam para moldar novos espaços no umbral. Essas entidades, ao longo de séculos, desenvolveram um conhecimento quase técnico sobre como transformar a energia das almas presas em matéria espiritual. Algumas áreas do umbral, conhecidas como cidades sombrias, são formadas inteiramente por essa energia condensada, misturada com as formas pensamento de espíritos aprisionados. Se a energia infantil é uma fonte valiosa, as memórias desempenham um papel ainda mais intrigante no cativeiro das crianças. Muitas vezes, essas almas carregam recordações fragmentadas de traumas passados, que são utilizadas pelos manipuladores como âncoras para mantê-las presas. Joãozinho, por exemplo, tinha flashes de sua vida terrena onde se sentia culpado por pequenas desobediências. Esses sentimentos, embora inocentes, foram amplificados no umbral, criando um ciclo de autojulgamento que dificultava sua libertação. Os seres manipuladores se aproveitam dessas memórias, projetando ilusões onde as crianças se veem repetindo situações de culpa ou medo. Para os socorristas, a chave para romper essas armadilhas é ajudar as crianças a ressignificarem suas experiências. Por meio de diálogos carinhosos e da exposição gradual à verdade, eles dissolvem as ilusões e restauram a confiança das almas. Nem todos os habitantes do umbral são manipuladores ou almas perdidas. Existem espíritos de luz que permanecem nesse plano, não como prisioneiros, mas como guardiões. Esses seres, muitas vezes invisíveis aos socorristas, atuam como âncoras de luz, protegendo crianças e espíritos frágeis até que o resgate seja possível. Em uma das operações de resgate, os socorristas encontraram um menino chamado Felipe, de 4 anos, que estava escondido em uma caverna espiritual, protegido por um espírito que se apresentava como uma mulher idosa. Mais tarde, descobriram que essa mulher era bisavó de Felipe, que havia escolhido permanecer no umbral após sua morte para proteger os membros de sua família que ali desencarnassem. Esses guardiões não têm força suficiente para libertar as almas que protegem, mas sua presença é vital para evitar que elas sejam completamente dominadas pelas forças sombrias. O que raramente é dito sobre o umbral é que ele também é um espaço de aprendizado e transformação. Embora pareça um lugar de puro sofrimento, cada experiência ali vivida tem o potencial de despertar almas para verdades profundas. Até mesmo as crianças, ao serem resgatadas, carregam lições que moldam sua evolução espiritual. No caso de Luana, ao ser retirada do parque ilusório, ela começou a perceber como suas emoções influenciavam o ambiente ao seu redor. Com o tempo, no plano espiritual, tornou-se uma alma dedicada a ensinar outras crianças a lidarem com seus sentimentos e energias, prevenindo que caíssem nas mesmas armadilhas. Quando uma criança desencarnada é finalmente resgatada do umbral, inicia-se um delicado processo de reintegração no plano espiritual. Esse momento marca o início de uma jornada de cura, recomeço e aprendizado. As feridas emocionais e energéticas deixadas pelo tempo no umbral são tratadas com extremo cuidado por espíritos especializados, que dedicam suas existências a acolher e orientar essas almas em transição. Após o resgate, muitas crianças são levadas para colônias espirituais destinadas especificamente ao acolhimento de espíritos infantis. Esses locais são projetados para transmitir segurança e conforto, refletindo ambientes que as crianças associam com alegria e proteção. Um desses lares é conhecido como Jardins da Esperança, uma colônia que irradia luz suave e vibrações de serenidade. O local é cercado por campos floridos, onde as crianças podem brincar e interagir com animais espirituais, que têm o papel de ajudar na reconstrução de seus vínculos afetivos. No caso de Joãozinho, sua chegada aos Jardins da Esperança foi marcada por um acolhimento caloroso. Ele foi recebido por uma equipe de mentores espirituais que, com paciência e amor, começaram a guiá-lo em sua jornada de recuperação.
Sua primeira noite no lar espiritual foi embalada por cantos serenos, que dissiparam as últimas sombras do medo e da culpa que ainda o envolviam. A cura das crianças resgatadas vai além do descanso e do acolhimento. É necessário um trabalho profundo para ajudá-las a entender sua experiência no umbral e a se reconectar com sua essência espiritual. Uma das técnicas mais usadas é a terapia do amor, onde as crianças são envolvidas em energias de alta vibração, frequentemente emitidas por mentores ou familiares desencarnados. Luana, por exemplo, passou por um processo de reencontro com sua mãe espiritual, que já estava em uma esfera mais elevada. Esse reencontro foi gradual, pois a criança precisava superar o impacto emocional de sua estadia no umbral. Durante as sessões de terapia, Luana começou a compreender que seu sofrimento não era uma punição, mas uma consequência de traumas que carregava de vidas passadas e que haviam se manifestado após sua desencarnação. À medida que as crianças se recuperam, muitas delas demonstram um despertar precoce para missões espirituais. Isso ocorre porque suas experiências no umbral as tornam especialmente sensíveis às necessidades de outras almas. Elas passam a atuar como pequenos faróis de luz, ajudando a transmitir mensagens de amor e esperança para outras crianças em situações semelhantes. Joãozinho, por exemplo, começou a participar de grupos de socorro espiritual, acompanhando equipes de resgate e missões no umbral. Sua vibração infantil e seu espírito resiliente eram uma fonte de inspiração para outros pequenos que ainda estavam perdidos. Ele descobriu que seu sofrimento não era em vão. Cada experiência havia contribuído para torná-lo mais forte e compassivo. O resgate e o recomeço das crianças desencarnadas são apenas uma parte de um esforço coletivo maior. Espíritos de luz trabalham incansavelmente para educar a humanidade sobre a importância de cuidar das emoções, especialmente em relação às crianças. Muitos desses espíritos inspiram obras literárias, palestras e práticas espirituais no plano terrestre, ajudando os encarnados a compreenderem a realidade do umbral e a importância de evitar que energias densas atraiam os pequenos. Essas iniciativas visam criar uma ponte entre os planos, reduzindo os casos de crianças que chegam ao umbral e acelerando o processo de resgate e reintegração para aquelas que já estão lá. Ao fim de sua jornada, tanto Joãozinho quanto Luana haviam encontrado não apenas a cura, mas também um propósito maior. Eles agora eram almas dedicadas ao bem, e suas experiências no umbral se transformaram em ferramentas para ajudar outros espíritos. Essa transformação é o verdadeiro milagre do plano espiritual. O que parecia ser um ciclo de dor se revela, no final, uma oportunidade de crescimento e iluminação. O amor é a força que transcende todas as sombras, e o socorro às crianças no umbral é uma das mais belas expressões dessa verdade universal. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.